Olá, espiritualistas conscientes, tudo bem com vocês? Aqui é a Thaís Cruz. E a Nicole Mariani. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Espiritualidade Consciente. Espaço para a gente ampliar o olhar sobre a vida, compreender as leis que regem a nossa existência, despertar uma espiritualidade vívida de uma forma prática e consciente, como a gente traz sempre. E hoje a gente recebe novamente uma convidada super especial. E ela retorna ao nosso podcast para compartilhar um tema profundo e, ao mesmo tempo, extremamente atual, que são os códigos da eternidade. Então, hoje a gente conversa sobre as leis universais, arquétipos, iniciações sobre esses conceitos, né, que transformam de uma forma como a gente enxerga, como a gente vive a nossa realidade. Então, seja muito bem-vinda, Emineia Balestrin, terapeuta, né, nossa amiga. É uma alegria te receber aqui novamente. Queridas, parabéns pelo programa. Eu estava falando agora o quanto é importante esse canal, né, para as pessoas poderem ampliar a consciência aqui, né, na internet e poderem ter contato com outras linhagens, outros conceitos. E é isso que eu vim trazer aqui. Eu trabalho com terapias há alguns anos, mas nesse tempo eu fui trazendo outras perspectivas para o meu trabalho. E nesse período surgiu mentorias, né, algumas terapias canalizadas, como a Cabala. E esse último projeto, o qual eu vim falar, que é o Códigos da Eternidade, ele é um sonho antigo. Ele é um projeto funciona como uma escola, né? Eu trago como jornada, mas ele está encaminhando para cada vez se estruturar como escola de espiritualidade avançada. Porque eu percebi muito que as pessoas, e eu mesma, né, no início da busca, né, por outros conhecimentos, que a gente assiste uma palestra, lê um livro, faz um curso, uma terapia, e tudo fica muito solto, né? Fica muito. A gente lembra, aquilo ativa naquele momento e depois a gente esquece, depois a gente pula para outro conhecimento. E esse movimento está acontecendo muito hoje. As pessoas estão migrando, né? De um curso para outro, né, um conhecimento totalmente diferente para algo né, que não tem ligação uma coisa com a outra. E eu percebo que precisava de uma ordem, né? Eu sempre percebia isso, mas eu não sabia como fazer. Então, o Códigos da Eternidade, ele dá uma estrutura. Você vai caminhar por degraus, vai ascendendo degraus e montando ali uma base de conhecimento e ativação. Então, isso trouxe uma organização, digamos assim, para as pessoas que eu levo esse projeto e mesmo para mim. Porque antes eu também ficava, né, fazia uma terapia de um cabala, fazia um oráculo egípcio, fazia Theta Healing, e aquilo ficava, né, dentro de um escopo também bastante solto. Então, esse projeto, ele organizou todo o meu trabalho, né, dentro de uma ordem que eu entendo que a pessoa consegue realmente entrar numa disciplina e realmente ascender de forma ordenada, digamos assim. E, Emi, o que levou a dar esse trabalho o nome Códigos da Eternidade? Explica um pouquinho para nós o que representa esses códigos. Existem conhecimentos fechados de escolas iniciáticas, que cada vez estão menos fechados, ainda bem, né? Porque o planeta está passando por essa transição, então as pessoas elas estão prontas realmente para receber esse conhecimento mais profundo. Então, tem ali alguns conhecimentos que não estão muito. Eles só vão ser ah, apresentados para as pessoas, né? Disponíveis para as pessoas em níveis mais elevados da escola. Mas esses códigos, eles falam principalmente de conhecimentos
que foram encontrados em diferentes culturas, civilizações, em tempos completamente diferentes, que falam da mesma coisa. Então, isso começou, né, essa percepção lá quando eu tinha meus 13, 14 anos, que eu comecei a ler livros enigmáticos, né? Eram os deuses astronautas, que eu via uma ligação em tudo, mas ninguém conseguia explicar, né? O que trazia aquilo, o que conectava. E eu fui percebendo que só poderia vir do divino, né? Como a Bíblia mesmo mostra isso. São sincronicidades de conhecimentos de pessoas que viveram séculos de distância e que falava de uma continuidade da mesma coisa. Então, os códigos, eles trazem essa linguagem de Deus, que a gente consegue perceber hoje na física, né? Porque os cientistas cada vez mais eles percebem eles entendem o quanto existe algo maior por trás de tudo, porque não se explica, né? A própria ciência não se explica mais como era antigamente. Então, tem um embasamento muito forte e sincrônico com várias tradições. Então, tem muitas linguagens que eu trago do Egito, que a minha linhagem é egípcia, mas que se a gente for pesquisar, e como eu tenho bastante contato com o Oriente também, fala da mesma coisa de uma forma diferente, né? Então, os códigos, eles são isso, eles são essa linguagem universal, mas que tem um embasamento muito verdadeiro que você lê, você aprende, você diz, nossa, isso tem muita coerência, né? Isso tem muita verdade, não é aquela mirabolância que vem, aquela situação que, uau, nunca tinha ouvido falar sobre isso, nunca imaginei que isso pudesse existir, isso é totalmente surreal. Não, tem, né, conhecimentos, claro, como eu falei, muito profundos ali, muito secretos, mas ao mesmo tempo muito simples, que a gente consegue perceber na nossa vida, que tem muita coerência, como eu falei, né? Amy, e assim, quando a gente fala de códigos da eternidade, a gente está olhando para isso também com esse olhar dos arquétipos egípcios que tu traz, dos códigos dos arquétipos que traz lá de Tote, Isis, Orisis e tantos outros, né? Com essa relação, como que essa relação na prática acontece, assim? O que muda quando a pessoa deixa apenas de estudar uma lei e passa a vivenciá-la por meio de um arquétipo, por meio de um ensinamento? Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a questão da complexidade de uma lei, né? Porque a lei, ela tem tanta complexidade, ao mesmo tempo que ela é super simples, quando a gente lê o conceito dela, nossa, eu já entendi tudo, né? Mas ela é tão complexa, com tanta perspectiva, que é impossível a gente entender, na minha percepção, uma lei completamente no nível que a gente está de evolução. Ela é a própria mente de Deus, né? Então, a gente pode estudar, é como aquela metáfora que a pessoa escreve um livro sobre aquilo, né? É aquela frase que a pessoa consegue decodificar de várias formas e consegue ter várias respostas para a mesma coisa. Aqueles livros mágicos que eu digo, né? Tem livros que são mágicos. Você lê uma vez, você lê duas, você lê três, e você diz, nossa, cada vez parece um livro diferente. E as leis são assim. Inclusive, alguns alunos estão reciclando o curso agora, e eles dizem, nossa, é outro curso, é o mesmo curso, né? Só que a gente vai trazendo percepções conforme a nossa evolução dentro das leis. Então, ali tem aspectos vivenciais da lei no curso, tem a teoria, claro, mas tem aspectos das leis na prática, na vida prática, tem aspectos de como a pessoa percebe o mundo através dessas leis, e através dos deuses foi um chamado que veio há muitos anos de contato que eu tive com a própria fonte e com os meus mentores, que eu ia trabalhar com as leis, ia trabalhar com o Egito. Eu não conseguia encaixar isso na época, mas a coisa foi se desmembrando e ia aparecendo o porquê. Então, quando eu fui aprofundando que esses deuses foram aparecendo para mim, e eu fui entendendo que cada um tinha aspecto totalmente sincrônico com cada lei,
né? Então, Met, que é uma deusa da justiça, ela trouxe aspectos que traziam uma conexão muito profunda com a lei ação-reação, por exemplo, né? Que é o que ela ativa. Então, o mentalismo é ativado por Ibn Stott, que é o escriba egípcio, né, que fala sobre os projetos, sobre a mente. Então, todos eles foram encaixando de uma forma perfeita. Então, são 16 leis com 16 deuses e o curso funciona na prática. A gente, como eu falei, traz o conhecimento, traz os exercícios, traz exercícios para fazer em casa, inclusive percepções que as pessoas fazem. E no final do capítulo, de cada capítulo, tem a ativação do arquétipo do Deus, porque um arquétipo ele traz a força do tempo, que está no inconsciente coletivo, e traz a força do tanto de pessoas que entraram em contato com aquele arquétipo. Então tem essa ativação arquetípica do Deus, e ao mesmo tempo tem ativação espiritual, né? Isso é muito forte. Então tem movimentos muito fortes que acontecem com as pessoas, elas sonham com os deuses, elas trazem movimentos que são livramentos, muitas vezes, que acontecem, movimentos muito fortes de sincronicidade mesmo do que elas estão buscando, porque a gente tem um grupo ali e a gente compartilha, então as pessoas compartilham as experiências, né? E, e é assim, é muito legal, porque o que eu falo é validado pelos alunos ao longo dos 15 dias, que é o intervalo entre um capítulo e outro, né? Sempre tem um aspecto sendo trabalhado em relação àquela lei, àquele Deus, e realmente algo que não se explica. Então é muito interessante. E pensando assim no nosso cotidiano, no nosso dia, né? Hoje muitas pessoas elas conhecem as leis universais, mas num âmbito mais conceitual. Na tua experiência, o que faz a diferença entre conhecer uma lei e realmente a gente poder viver, né, na nossa vida? Certo, eu vou falar um pouquinho de iniciação agora, porque eu entendo que o conhecimento, quando ele você entra em contato com o conhecimento apenas, né, você aprende sobre algo e você não vive aquilo, você não tem uma transformação verdadeira, né? E é isso que a escola traz, todo o projeto traz, né? A jornada. Tudo que é aprendido é vivenciado. Então, em vários níveis, a várias perspectivas. E quando a pessoa integra esse conhecimento de forma vivencial, ela tem a verdadeira iniciação. Por isso que as escolas iniciáticas do Egito e a proposta desta jornada é iniciática, totalmente iniciática, porque a pessoa ela vai tendo a transformação para poder passar para o outro nível. E até eu entendi, claro, são as primeiras turmas, que eu vou ter que fazer um curso paralelo com esse, para que a pessoa tenha uma base ainda mais, uma base um pouco mais rasa. Tá muito profundo. Então, porque se a pessoa entra num nível mais avançado direto, né, como é o caso quando falta essa ordem, a pessoa vai para um curso que ela não tem, ela não está pronta para aquilo. A verdade é essa. Ela acaba tendo catarse, ela acaba não entendendo o que tá acontecendo ali, não entendendo a proposta do projeto, né. Então, teve alguns casos que né, alguns alunos eles quiseram repetir, porque realmente estava muito profundo. Então agora eles estão integrando outras camadas, né, dessa base. Então, o que eu posso dizer, assim, é que estudar as leis é algo muito, muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Porque vai trabalhando ali, cada um trabalha em um aspecto e cada um vai trabalhando situações que precisa olhar, né. Então tem pessoas que elas não conseguem dar limite. E daí vai vir um monte de situações que a pessoa tem que dar limite, né? É impressionante. Enquanto terapeuta e mentora, existe alguma lei universal que parece com mais frequência como um ponto de bloqueio nas pessoas que buscam
a tua terapia ou esse método? Tu acredita que existe uma congruência nisso, né? Já que tu tá falando disso, acho que Aham. complementa. Eu digo que todas as leis, elas trabalham situações muito presentes na vida de todo mundo, né? Mas para a pessoa entender melhor aqui, quem está assistindo, eu entendo que a lei da vibração, por exemplo, ela é muito precisa em relação ao que que eu vou responder agora. Porque a pessoa ela quer, né, encontrar o propósito dela, digamos assim, ou a alma gêmea. Só que ela está vibrando em crenças muito negativas em relação ao casamento, por exemplo. Então, como é que ela vai encontrar alguém que tenha uma elevação energética, né, daquilo tudo que ela quer, se dentro dela tem bloqueios importantes sobre o casamento, sobre o homem, sobre o gênero masculino ou feminino? Então, Uhum. é preciso que tenha uma coerência vibracional. É preciso que dentro da pessoa ela tenha essa ressonância, e aí já vai para outra lei também, a correspondência, com aquilo que ela busca. Porque senão ela não vai atrair. Então vai trabalhando essas camadas, né? A mesma coisa o mentalismo. Tem muitas pessoas que pensam muito negativo e elas querem abrir a intuição. Mas como que você vai atingir níveis sutis se você está na densidade ainda, né? Você está vibrando numa densidade de hertz que não compete, que não ressoa com aquilo que você quer expandir, níveis sutis, né? Há uma discrepância ali. Então, eu acredito que isso tem muita ansiedade hoje, né? As pessoas estão muito ansiosas, porque as redes sociais elas estão muito rápidas, tudo é muito fugaz, tudo é muito intenso nesse sentido de ser rápido. E isso gera uma desconexão com a presença, né? Uhum. Isso gera uma desconexão com um caminho realmente sutil. Então, por isso que eu trago uma base, que são as leis, tudo é regido por elas, né? Você não escapa às leis, não tem como você viver fora das leis. O próprio Deus vive dentro das leis. Ele criou as leis e ele vive dentro delas, né? Então, tem uma hierarquia, claro, espiritual ali, que também está dentro de tudo, mas, hã, então tem essa base que eu falei, e nessa base, as ativações elas vão ficando cada vez mais sutis. Então a pessoa vai limpando aquela craca, digamos assim, né, de chakras inferiores, que é ambição, ciúmes, competitividade, julgamento. Vai limpando antes esses níveis mais densos para que sim ela possa avançar os degraus e ir para uma expansão de consciência muito mais sutil, que daí você começa a ter cada vez mais clareza, discernimento, intuição aguçada, você entende o que está certo e o que é errado, assim, num piscar de olhos. Você sincroniza com aquilo que a tua alma quer e não com o que teu ego quer, né? Então essa é a grande diferença de a gente caminhar realmente numa progressão, porque a gente vai trabalhando todos Uhum. esses aspectos em escada, né? Sim. Essa questão das leis, elas são muito importantes de serem compreendidas. Eu gosto do exemplo que é como se fossem as leis do trânsito, né? Tu vai pegar um carro, mas tu não conhece as leis, tu vai virar numa contramão e vai acabar batendo esse carro. Da mesma forma é o universo. Se eu conheço como funciona as leis, fica muito mais fácil de eu conseguir entender, ter conhecimento, discernimento, de ver como funciona e atuar através desse direcionamento. E eu percebi que hoje você usa muito a palavra iniciação, né, com bastante consciência. O que diferencia uma verdadeira iniciação de um simples aprendizado espiritual, na tua visão? Quando o aprendizado espiritual, ele traz transformação verdadeira, há uma iniciação ali. Então, tem rituais de iniciação,
né? Dentro das escolas existem esses rituais iniciáticos para a pessoa passar para o próximo nível. Inclusive, lá no Egito, era feito um escaneamento, era feito uma leitura intuitiva da pessoa para ver se ela podia entrar ou não, né, na escola. E tem tudo, tem muita coerência isso. Porque você tem que ver em qual nível a pessoa tá, para ela poder entrar num nível que ela vai ter aproveitamento. Porque a pessoa não vai ter iniciação, transformação, se ela tá num nível de conhecimento que não ressoa com aquilo que está sendo dado numa aula, por exemplo, né? Por isso que tem pessoas que ouvem músicas, exemplo mais simples, de muita baixa vibração, e para elas aquilo faz sentido e elas se conectam com aquilo. Mas tem pessoas que não conseguem mais ouvir músicas de muita baixa vibração. Então é esse mesmo princípio, né? A iniciação ela vai acontecer quando você está no lugar certo, você está no conhecimento que você precisa e aquilo te gerou uma transformação. Então, a escola ela traz todo esse propósito, digamos assim, para que a pessoa possa ter transformação verdadeira. E a turma vai trazendo, é incrível, experiências da vida, né? Os alunos trazem experiências sincrônicas, mais ou menos iguais muitas vezes, que estão sendo trabalhadas no campo ali. Então, a turma que veio, ela está mais ou menos no mesmo nível, né? Isso aconteceu de uma forma muito mágica, mas por isso que eu vou trazer esse outro nível depois, porque eu vou fazer essa leitura intuitiva e vou ver o que que a pessoa, para onde que a pessoa vai ir, né? Para que eu tenha mais ordem ainda, mais organização ainda, de a pessoa poder aproveitar ao máximo, né, esse conhecimento e ela não ter catarse, ela não ter, né, um desconforto, porque ela não tá preparada para aquilo ali, né, que tá sendo dado. É porque Então tudo que a gente estuda, tudo que a gente se aprofunda, a gente vai limpando camadas, sempre tem alguma é, conexão, né? isso aí. E aí te pergunto, depois de acompanhar tantas pessoas nessa jornada, como de novo, como terapeuta e como professora, qual a maior transformação que tu observas, em quem realmente percorre esse caminho com dedicação? Eu poderia falar exemplos aqui, até eu tive 2 casos muito significativos de 2 alunas no curso nível 1, né, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o geral, né, para trazer essa mensagem para as pessoas mesmo. Quando a pessoa, ela não olha para o que aconteceu com ela, se perguntando por que isso aconteceu comigo. Ai, que injustiça. Ai, eu sou vítima. Ai, eu não entendo como eu sou uma pessoa boa e isso acontece comigo. Quando ela sai desse nível, né, que os meus alunos eles já estão em outro nível. Então eles vão para uma outra pergunta. O que que essa situação está mostrando sobre mim? O que que eu preciso aprender para não repetir a prova? Né? O que que eu preciso aprender com isso para que o teste, para que eu possa subir o degrau? Aí eu entendo que é uma transformação verdadeira, né? Em relação ao exemplo prático que ajuda muito também, eu tive uma aluna que teve uma doença séria, grave, durante o primeiro curso. Ela já era minha cliente, né? Eu já atendia na terapia. Mas no curso ela, né, desenvolveu essa doença, e ali foi foi um processo muito forte de transformação, de padrões que ela repetia, de limite, né. Ela, tinha situações com o pai que ela não tinha resolvido, então teve toda uma cura para ela poder aprender a dar limite e aprender, o amor numa perspectiva que ela não tinha entendido ainda. E ela teve a cura, claro que uma cura se dá, né, com medicamento, com processo tradicional, com cirurgia, como teve. A gente olha a integralidade de tudo. Mas eu entendo que o emocional dela foi muito mexido e muito curado nesse processo. E uma outra aluna que entrou num propósito também incrível, ela mesma tem relatos e depoimentos, né, que ela vinha também no processo terapêutico, mas no curso ela encontrou o propósito dela, ela começou a atuar no propósito,
ela bombou no propósito durante o curso. Ela deu parte de uma palestra, né? Uma pessoa do interior, assim, que cuidava só da família, não olhava para ela, né? Então, ela teve um salto, né? Tá escrevendo um livro agora em conjunto com outras mulheres. E ela disse: Nossa, eu nunca imaginei que eu ia viver isso. Então, o curso ele movimenta muito, não é só alegria, né? Porque vai vir para fora tudo aquilo que estava escondido. Que nem uma aluna deste nível agora, dessa turma, que disse: eu estava me boicotando em gravar vídeo. E ela precisava gravar vídeos, ela estava se boicotando e ela não entendia por quê. E quando ela foi agora durante o curso gravar, ela percebeu medos estruturais sobre julgamento, medo de errar, crítica, autocrítica. Então vem para fora, né, aquilo que precisa ser visto. E esse movimento é incrível, porque só assim a pessoa vai conseguir subir o degrau, né? Com Então tem certeza. desafios ali, mas todos eles, obviamente, são para que se tenha essas iniciações, né? Esses saltos quânticos. E hoje os códigos ali da eternidade pudessem deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo nesse momento, assim, qual seria? Então, eu acredito que a pessoa, quando ela decide, eu vou mudar a minha vida, né? Eu quero mudar minha vida e eu preciso de alguém que me ajude. E sim, né? Essa é a proposta do Códigos. Ali a gente tem o grupo, né? O WhatsApp do grupo, todo mundo se ajuda, eu ajudo, né? Os alunos, a gente está caminhando juntos nesse processo. E é muito importante ter essa egrégora, né, de apoio, digamos, nesses processos que a pessoa não entende o que está acontecendo. Mas todo o trabalho é para que cada um se torne mestre de si mesmo, para ninguém ficar dependente de ninguém. Porque eu sempre tive muita aversão a isso, né, por caminhos que eu já caminhei e que eu tive, fui colocada nessa dependência, né. Então, todo ele foi estruturado para você ter discernimento, ter clareza do que é bom, do que é ruim, para você poder fazer uma meditação sozinho, né? E poder se conectar com a fonte, se conectar com os teus mentores, sem depender da Amy, sem depender do ciclano, do beltrano. Então, todo ele é para isso. E eu não. Eu digo que a pessoa tem que encontrar o próprio caminho. Ela tem que encontrar, porque às vezes a linhagem egípcia não vai fazer sentido para ela, né? Talvez a oriental vá fazer sentido. E tem vários caminhos diferentes, mas todos eles têm que levar para um só lugar. Tem que levar para os princípios da criação. Tem que levar para os códigos da criação. Para isso que eu falei, que faz sentido, que veio em diferentes culturas e que fala as verdades, né? Porque tem muita distorção, tem muita ilusão. Então, eu digo que não tenha pressa, né? Não tenha pressa. Os degraus, eles têm que ser caminhados, isso, né, de forma hã, hã, tranquila, né? De forma que a pessoa não entre num processo que a mente dela tá aqui e o corpo tá lá. Tudo tem que andar junto, mente, emoção, ação. E essa transformação verdadeira traz uma busca que é ver Deus em tudo. E quando a gente vê Deus em tudo, a gente entende que tudo está perfeito, que as leis são perfeitas, que nós somos perfeitos do jeito que nós somos, que o universo é perfeito. E a gente começa a sair dos processos de trauma, de mágoa, ressentimento, né? Porque a gente entende que se nós passamos por aquilo, era necessário. Porque as leis trazem muito isso, né? Então, eu acho que esse é o recado, assim, é voltar para a fonte, é voltar para o Criador, voltar para Deus, né? Porque você entende como sendo algo maior que rege tudo. Porque é inevitável não olhar para isso hoje, né? Como eu falei, tudo mostra que isso tem coerência e que isso é real, que tem uma força maior. E é esse recado que eu dou para a pessoa encontrar o seu caminho. Que lindo. E é sobre isso, né, a gente buscar o autoconhecimento, né, tem uma frase que a Nick usa, eu cito sempre aqui:
quer se tornar um ser humano poderoso, se conheça. Então, que a gente possa seguir ampliando, né, a nossa busca, o autoconhecimento, independente da forma do caminho, como tu disse, né, do meio que tu te conecta. É importante a gente trazer isso e olhar para dentro e, de alguma forma, querer curar e transformar. Amy, fala pra gente aí, pra quem ainda não te conhece, onde é que o pessoal te encontra, teus contatos de rede social, onde é que tá as informações do teu treinamento, para que a gente possa, né, o pessoal perguntar aí, já tem a informação. Uhum. Tá bom. Emineia Balestrin, Mentorias e Terapias, tá aqui. Ali que tem o link do Códigos, né? Não tem turma aberta hoje. Como as turmas elas são ao vivo, então eu tenho que terminar uma turma, né, para poder começar outra. E é isso, acho que ali no Instagram é o contato que mais eu divulgo mesmo o trabalho e a pessoa consegue entender também um pouquinho mais o que é. Eu estou terminando alguns cursos gravados também vai estar no site ali. E eu fico muito feliz em poder contribuir para quem se conectou com essa energia. E vou trazer uma última informação que eu acho importante, até para a pessoa entender se é isso mesmo que ela busca. A linhagem egípcia, ela traz o conhecimento de fora para dentro. Então a gente vai se conectar com os arquétipos, os aspectos de Deus que estão nos deuses. A gente vai se conectar, por exemplo, às pirâmides, né? As pirâmides, elas são conectadas com constelações superiores. Uhum. Os grandes templos e construções no Egito, eles buscaram planetas elevados, a energia desses planetas para trazer aqui para a Terra. A conexão com esses deuses elevados para trazer aqui para gente. Então esse conhecimento ele vem de fora para dentro. Por isso que a escola faz muito sentido, né? Apesar de que todo o caminho vai ter meditação, vai ter interiorização, né? Vai ter o silêncio, a pessoa vai aprender a silenciar para intuir, para ter clareza. Então tem todo um trabalho de consciência interno, claro, né? Mas existem outras escolas, outros métodos, outras linhagens que é de dentro para fora. Que a pessoa ela medita muito, ela entra muito em conexão interna para encontrar Deus dentro, né? Não que uma seja totalmente separada da outra, de forma alguma, mas é outro caminho, né? É outra linhagem. Então, é importante isso, né? Porque quando a pessoa se conhece, ela entende aonde que ela se encaixa melhor, né? Aonde que ela entende que é melhor. Então, aqui a gente estrutura o ego para a consciência emergir, né? E tem outras linhagens que é uma expansão de consciência para depois integrar o ego, né? Deixa o ego um pouquinho de fora e expande a consciência integra. Então é interessante porque a gente não vê isso, né? Ninguém explica isso. E é importante para esse entendimento de cada um, né? Para cada um se perceber mesmo. Como que eu funciono? Como que eu me conecto? O que faz sentido para mim? Eu acho que esse é um recado que eu queria dar final para que a pessoa pudesse ter mais clareza, né, sobre esses caminhos que eu falei, né, de autoconhecimento. Com certeza. Emineia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer estar contigo aqui. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, ela também vai estar marcada nas nossas redes sociais. Muito obrigada pelo convite. Vocês são maravilhosas, que possam estender essa luz para muitas pessoas e que tenha cada vez mais sucesso e luz e amor nesse caminho de vocês. Para todas Gratidão. nós. Obrigada, Amy, de novo. Obrigada, Obrigada. ouvintes. Até o próximo episódio, pessoal. Até.